Imagina só você acordar com a sua tese pronta depois apenas de 3 meses. Você acha impossível? Eu também achava que seria impossível. Até eu aplicar um método, uma coisa que fez eu destravar o meu jeito de escrever e eu consegui finalizar minha tese em apenas 3 meses. Quer saber mais? Fica comigo até o final que eu te falo tudo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Kaline Girão, eu sou professora universitária, sou pesquisadora da linguagem e autora do livro Como Escrever a Introdução da Sua Pesquisa Científica. E vamos ser honestos, né? Escrever um trabalho científico é realmente muito desafiador, porque a gente precisa se preocupar não apenas com o conteúdo, mas com a estruturação do texto, com a forma, com a ortografia e com diversas outras coisas que o texto requer. E além disso, eu acho que escrever um trabalho científico se torna mais difícil porque muitas vezes a gente tem que aprender a fazer o negócio com a coisa andando, aprender a andar de bicicleta com a bicicleta andando, e o orientador fica lá no pé da gente, tem a pressão, é um horror. Então, se a gente não tiver um método, se a gente não tiver uma forma na qual a gente possa confiar e aplicar, vira um caos. Então fica aqui que eu vou te falar quais são essas 3 coisas que eu fiz que me ajudaram bastante. Eu queria dizer, antes de falar do método que eu escolhi, que tem um contexto muito importante que eu preciso mencionar. Por que eu precisava escrever a minha tese em 3 meses? Bom, o fato era que eu havia sido aprovada num concurso público para professor universitário. A seleção havia sido aprovada antes mesmo de finalizar o doutorado. Eu sei, completamente maluca na época, eu achava que talvez eu achasse que nem ia passar, mas passei. E eu só podia assumir o concurso se eu tivesse defendido a tese. Então, essa motivação para mim foi muito importante. Sem ela, talvez eu não tivesse dado gás e finalizado a tese em 3 meses. E você pode estar perguntando, Kaline, você já tinha alguma coisa pronta, escrita? Efetivamente não, eu não tinha nada escrito pronto. A única coisa que eu tinha feita, que estava pronto, eram os dados. A minha pesquisa era do tipo qualitativa, do tipo exploratória, descritiva, e eu precisava analisar dados discursivos. Eu havia transcrito muitos dados de entrevistas que eu tinha feito, e esses dados estavam ok, estavam precisando ser analisados. Mas o texto propriamente dito eu não tinha nada feito, eu precisava começar as análises ainda. Então 2 coisas me salvaram, né? Primeira foi a grande vontade de finalizar a tese em tempo recorde. Eu precisava disso. Eu já havia sido aprovada, a qualquer momento eu ia receber a convocação e eu precisava tomar posse. Então eu precisava correr com o tempo. E a segunda coisa foi o método. Realmente, o método da Patricia Goodson, um livro que ela escreveu, Becoming an Academic Writer, várias das coisas que ela escreveu lá, eu implementei. Eu acho até, inclusive, que esse livro deveria ser leitura obrigatória, porque ele ajuda muito. Eu acho que muitas das coisas que as pessoas, às vezes, se atrapalham, é porque elas não têm método, elas não têm um jeito de escrever. Elas querem ir fazendo no instinto, Isso não funciona. A gente tem que saber como é que vai escrever para que isso funcione. Então, dica número 1, escrever todo dia. É isso mesmo, a gente precisa escrever todo dia. Sabe por quê? Porque quando a gente escreve todo dia, a gente cria a rotina, a gente cria a disciplina. Isso aí já é importantíssimo. O segundo motivo da gente escrever todo dia é porque a gente não se afasta do texto. O texto não se torna algo distante. A gente cria o hábito de estar sempre lendo aquele texto, de estar sempre próximo daquele texto, e isso é muito importante, porque a gente não pode ficar achando que escrever é inspiração, que eu vou acordar um dia com tudo pronto na minha cabeça e eu vou ter vontade de escrever e eu vou saber o que escrever. Isso não existe. Isso é ficção científica.
Escrever é hábito, escrever é rotina, escrever é você sentar na cadeira todos os dias, uma determinada hora, e fazer aquilo que você tem que fazer. Então, a primeira dica é essa: crie um hábito de escrita. Ah, mas hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não estou afim de escrever. Eu também sentia isso. Sabe o que é que eu fazia? Eu sentava, mesmo assim, abria meu documento de Word e ia, sei lá, ajeitar o sumário, ia mexer nas referências bibliográficas. Eu ia fazer coisas no texto, não necessariamente no texto, mas nos elementos pré-textuais. Então tem muita coisa para você fazer no texto, se você não tiver, necessariamente com vontade, ou naquele dia não estivesse sentindo a vontade para escrever. Mas nunca deixar de abrir o seu documento, nem que seja para você olhar para ele e escrever uma palavra. E aí eu queria colocar uma dica dentro da dica, que é o seguinte: você tem um hábito, você criar uma rotina. Crie uma rotina de escrita. Eu tinha uma rotina de escrita. Eu sou mãe de 3 filhos e na época que eu fazia doutorado, meus filhos ainda eram pequenos e na maioria das vezes, eu escrevia à noite. Quando eles iam dormir, depois de jantar, eu escrevia. E isso, eu precisei desenvolver uma rotina. Então, assim, eu tinha dentro do meu quarto a minha mesa de trabalho, a minha estação de trabalho, que era muito difícil, isso era muito complicado, porque eu ficava ali sentada olhando para aquela cama, com vontade de não estar ali, de estar ali na cama e não estar escrevendo. Então, o que foi que eu fiz? Primeiro, eu dividi a iluminação do quarto da iluminação da estação de trabalho. Quando eu acendia a luz do quarto e acendia a luminária da escrita. Isso aí já foi algo que eu delimitava os espaços, então não ficava um espaço só, foi a forma que eu encontrei de dividir. Outra coisa que eu fazia era o ritual de tomar um banho demorado, lavar cabelo, passar perfume. Não sei porquê, mas eu acho que essa coisa do perfume, a aromaterapia, me ajudava bastante. Então, na época eu nem usava óleos essenciais, eu nem sabia o que era isso, mas eu já sentia que determinados perfumes que eu usava me deixavam mais relaxadas, me deixavam mais alerta, e era muito legal para mim. Era um momento de autocuidado, que eu me preparava para aquele momento. Então eu transformava um momento que seria não necessariamente prazeroso, um momento prazeroso, porque eu passava, eu tinha o autocuidado, eu ficava ali pronta, e aí ia começar a escrever. Outra coisa também, que se você puder, claro, às vezes não dá certo, mas se você puder em casa, arrume-se para trabalhar. Se você estiver em casa, arrume-se, não precisa você ficar lá todo, mas coloca ali uma roupa decente, lava o rosto, sabe? Se for mulher gostar, passa um batom, coloca um brinco. Isso te coloca numa energia diferenciada do que se você simplesmente acorda e senta para escrever. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, muda a tua energia, muda para uma energia produtiva, que isso com certeza ajuda bastante. Dica número 2. Tenha e mantenha um registro de escrita. Eu vivo dizendo que essa dica, para mim, é a dica de ouro. Todas as dicas são importantes, mas essa é uma das dicas mais importantes. Bom, você saber, você manter aquilo registrado de quando, o que, qual o objetivo, de tudo que você vai fazer naquela duração de trabalho, é importante por vários motivos. O primeiro deles é porque você vai desenvolver uma consciência dos seus padrões produtivos. Você vai entender melhor como você funciona, como você trabalha, e isso é muito importante. Além de você entender melhor os seus padrões, você aprende a
a entender os seus desafios e acompanhar o seu progresso, sobretudo. Outro grande ponto positivo de você registrar o seu trabalho é porque quando você registra a sua escrita, isso diminui consideravelmente, não posso nem enfatizar o suficiente, diminui consideravelmente a tua ansiedade diante do trabalho. Quando você sabe o que é que você vai fazer no dia seguinte, quando você já abre o computador sabendo o que é que você vai fazer, isso muda tudo. Isso muda tudo. Diminui a tua ansiedade, você diminui a tua procrastinação, porque você está adiante, você está na frente do trabalho, você já vai para o trabalho, você não fica lá olhando para aquele documento sem saber o que você vai fazer. Então, isso é bastante, pelo menos para mim, foi assim, uma grande virada de chave. E como implementar isso? Como implementar essa autopercepção por meio de um registro de escrita? Bom, você pode fazer isso de diversas formas, com papel e caneta, né, de uma forma mais física, ou numa planilha, ou num documento de Word, ou no Notion mesmo, se você sabe mexer no Notion. Eu vou disponibilizar para vocês, eu vou mostrar para vocês agora, um template, o meu template que eu usava, para que se você achar que é interessante, você pode usar também, mas tem que ser com esses elementos, tá? Tem que ser com a data, o tempo, a duração, a atividade, objetivo, o que é que foi realizado e quais são os próximos passos. Esse aqui é o template editável que eu coloquei na descrição desse vídeo. E vocês estão vendo aqui, ó, tem essas colunas com a data, a hora, a duração, a atividade, o objetivo, o que é que foi realizado, como eu me senti e quais são os próximos passos. Então, deixa eu dizer aqui como é que eu fiz. Aqui, claro que você vai poder editar, você vai botar aqui a data que você quiser, né? Então, todos os dias, se a gente vai escrever todo dia você vai colocar aqui a data, a hora, né? Qual foi a hora que eu comecei a fazer isso? Comecei 9 horas. E a duração do meu processo de escrita? 1h30. Então, geralmente, você se programa quanto tempo você pretende escrever. E aqui qual é a atividade? É a dissertação, capítulo 3. Claro, aqui eu coloquei diferentes atividades para que você veja que isso aqui pode ser alternado. Mas se você estiver trabalhando em um trabalho, né, em um projeto especificamente, isso aqui vai se repetir. O que vai mudar é qual parte da dissertação ou qual parte da tese você está trabalhando. O objetivo, escrever a revisão bibliográfica. No caso aqui é um exemplo, né? Dissertação, capítulo 3. Então, se o capítulo 3 for da revisão bibliográfica, isso aqui está relacionado a ele. Foi realizado? Bom, concluir a sessão sobre referencial teórico. E aqui, claro, gente, isso aqui é um exemplo. Você pode detalhar mais isso aqui. O que é que você concluiu, qual foi o autor o que é que ainda falta ler, o que é que você já fez. Isso aqui é apenas um exemplo. Como eu me senti? Cansada. Os próximos passos. Revisar as citações da seção 2.2. Na verdade, que deveria ser 3.2, tá? Porque se eu estou falando do capítulo 3, é 3.2. Mas, enfim, desconsidera. Então, aqui, a título de exemplo, isso aqui é ligado a esse objetivo. Então, se você fez, o que é que você conseguiu realizar e o que é que você pretende fazer. E aqui eu coloquei outros exemplos, né? Aqui eu estendi mais um pouco aqui na parte de como eu me senti, para que você veja que você pode falar muito mais da forma como você se sentiu. Tipo assim, do que é que você conseguiu concluir. Eu coloquei aqui, ó, consegui escrever muito em 1 hora, a leitura ajudou, o café também. Pode ser até um mini diário, alguma coisa que você desabafa ali. Faça isso aqui também, o seu registro de escrita formal e informal, né? Então, isso aqui é importante por conta disso, ó.
te ajuda a desenvolver responsabilidade, porque você está fornecendo um registro do tempo que você pretende se dedicar à escrita, te ajuda a manter no caminho, né? E te dá um reforço positivo, porque você consegue visualizar, você consegue literalmente ver o quanto você tem evoluído nesse processo. Te dá um insight valiosíssimo do tempo. O que é que eu consigo fazer em 2 horas? Isso aqui é realista com aquilo que eu preciso fazer? Porque muitas vezes a gente acha que, não, em 2 horas eu vou dar conta, eu vou escrever esse parte, esse parágrafo, essa seção. E quando você vem para cá e você escreve aqui as suas impressões sobre esse registro, você vê, não foi suficiente. Eu preciso ler mais sobre aquilo. E por fim, dica número 3, limitar o seu tempo de leitura. Quando eu estava no mestrado, eu tinha a ilusão de que se eu lesse demais, eu ia saber mais e eu ia escrever mais e melhor. Mera ilusão. Demorou muito para eu perceber que quanto mais eu lia, mais eu achava que eu não sabia, porque eu ficava bombardeada de novas informações. Isso aumentava a minha ansiedade, porque eu ia vendo que tinha um monte de coisa que talvez fosse importante, que eu precisava saber, que eu precisava mencionar. Meu Deus, eu vou ter que mudar agora a minha teoria, vou ter que mudar agora a minha metodologia. E isso era um desastre. Não estou dizendo que você não vai ler, você vai ler aquilo que é interessante para o seu trabalho, e ponto. E delimita também o tempo de leitura. Se você vai ler, você precisa ler, fazer seus fichamentos, você diz, hoje eu vou fazer fichamento de tal hora a tal hora, minha leitura vai ser nesse período de tempo. Não passar todo o seu tempo lendo, porque você sempre vai usar isso como uma forma de procrastinar. É uma procrastinação disfarçada. Então, limite seu tempo de leitura. Antes de você começar, antes de você pegar um texto, você se pergunta, o que é que esse texto é importante? O que é que eu quero extrair dele? Qual o objetivo dessa leitura? O que é que eu quero ver aqui? A metodologia? O que é que eu quero ver aqui? É o referencial teórico, que é importante para mim? Já vá pegar o texto com o objetivo em mente. Já falei, mas vou repetir, delimite um tempo. Então, eu usava o Pomodoro, que é fácil, você coloca aí Pomodoro no Google, você vai ver que nada mais é do que um temporizador. Um temporizador que você vai organizando o tempo que você vai dedicar àquela atividade de leitura. E, por fim, nem todo texto precisa ser lido na íntegra. Os trabalhos científicos, sobretudo, eles são muito bem divididos, são muito bem delimitados, e você pode muito bem ler uma parte dele e não ler o outro, porque a outra parte não te interessa. Então, a delimitação de tempo e de estrutura é muito importante também, você já está com isso em mente.